Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Soares, eu sou advogado criminalista e no vídeo de hoje nós vamos entender como funciona o procedimento do tribunal do júri. É uma dúvida muito recorrente entre as pessoas, principalmente aquelas que terão um familiar ou a própria pessoa vai ser julgada pelo tribunal do júri. Então vamos entender aqui os principais aspectos e sanar de uma vez por todas as dúvidas que porventura vocês tenham. Inicialmente, vamos entender que a principal diferença do tribunal do júri para os processos criminais que normalmente a gente vê no dia a dia, aqueles processos por furto, roubo, lesão corporal. Então vamos entender que a principal diferença. O tribunal do júri, ele é um procedimento que normalmente a gente fala que ele é bifásico. O que significa isso? Significa que ele se divide em dois momentos. O primeiro momento, que normalmente a gente chama de sumário de culpa, que é aquele momento onde que vai ter resposta à acusação, audiência de instrução e julgamento, alegações finais, para aí sim a gente saber se vai haver uma sentença de pronúncia ou uma sentença de impronúncia. Então essa é a primeira fase. Se houver a sentença de pronúncia, que normalmente é o que ocorre, aí sim nós vamos à segunda fase do tribunal do júri, que é o debate em plenário. Então vamos entender aqui primeiro a primeira fase e depois a gente conversa sobre a segunda fase. A primeira fase, ela é bem parecida com os processos comuns, os processos criminais. Então, se houver um crime doloso contra a vida, que são os crimes de competência do tribunal do júri, aí sim, o Ministério Público vai oferecer uma denúncia com o crime respectivo. O juiz, ao receber a denúncia, ele aceita ou rejeita. Se aceitar, o réu ele vai ser citado para ser chamado ao processo, entender a acusação que está pesando sobre si e aí sim a gente começar de fato o processo criminal de competência do tribunal do júri. Então veja, teve denúncia, réu citado. Qual que é o primeiro passo do réu? Apresenta a resposta à acusação, que é aquela primeira resposta escrita para tentar uma absolvição sumária, para tentar ali demonstrar alguns pontos importantes de prova, para arrolar testemunhas, fazer algum requerimento para perito, desculpa. Então, esse vai ser o momento inicial onde o réu ele vai se manifestar pela primeira vez através do seu advogado ou do defensor público. Então, veja, apresentou a resposta à acusação, vai ser marcado a audiência de instrução e julgamento, onde serão ouvidas as testemunhas da acusação, testemunhas da defesa, onde vai ouvir a vítima, se a vítima ainda estiver viva, ouvir perito, fazer acariações, esclarecimentos, enfim, vai ouvir todo mundo que tiver de ouvir e por último vai haver um interrogatório do réu. Então, a gente teve a resposta à acusação, marcou a audiência de instrução e julgamento, ocorreu a audiência de instrução e julgamento, agora a gente vai para as alegações finais, que vai ser de forma oral ou vai ser por memoriais escritos. De forma oral, a partir do momento que a audiência ela se encerrou, o juiz vai abrir prazo para as partes apresentarem suas alegações de forma oral, ou seja, falando. Mas se houver necessidade, se for um procedimento mais complexo, a gente vai fazer os memoriais escritos, endereçar para o juiz e após os memoriais ele vai decidir se ele vai pronunciar ou impronunciar. Pronunciar é o quê? O juiz basicamente ele vai dizer: olha, tem indício suficiente de autoria e materialidade, então eu acho que o réu ele tem que ser submetido a julgamento no plenário, onde os jurados irão decidir pela sua absolvição ou pela sua culpa ou desclassificação, enfim, outras questões que a gente vai conversar daqui a pouco. Ou se ele entender que não é caso de pronúncia, ele vai impronunciar. Fazendo o quê? Ele pode entender que o réu ele é inocente, entender que ele não foi autor, entender que aquele crime não é de competência do tribunal do júri, ou seja, não é um crime doloso, pode ser que o homicídio tenha sido de forma culposa e o juiz, ao perceber isso, ele desclassifica,
pega aquele processo que estava com ele e manda para o juiz competente, que é o juiz do procedimento criminal comum, diferente daquele juiz que tem a competência para os crimes dolosos contra a vida. Então veja, recapitulando aqui a primeira fase, a gente tem a primeira denúncia. Recebeu a denúncia, cita o réu apresenta a resposta à acusação. Apresentou a resposta, o juiz marca audiência de instrução e julgamento. Marcou a audiência, houve testemunhas, peritos, a própria vítima, houve o acusado. Finalizamos a audiência de instrução e julgamento. Vamos então às alegações finais orais ou memoriais escritos, perfeito? Findo todo esse procedimento, o juiz dá uma sentença de pronúncia ou impronúncia. Ah, doutor, mas o juiz deu uma sentença de pronúncia, mas eu acredito que é caso de impronúncia. Ou foram algumas qualificadoras colocadas, imputadas ao acusado, e eu quero tentar tirar essas qualificadoras e ir a debate no plenário somente com a acusação simples. O que eu faço? Se você está inconformado com essa sentença de pronúncia, você vai interpor o recurso em sentido estrito, que é o recurso cabível contra a sentença de pronúncia, perfeito? Nesse recurso, você pode pedir desclassificação, absolvição, mostrando que não era caso de plenário. Você pode pedir o decote das qualificadoras. Se você entende que tem algumas qualificadoras que estão de forma equivocada colocadas ali, você pode pedir para retirá-las, perfeito? Se o Tribunal de Justiça entender que é caso de acolher os seus pedidos, aí o acusado, se o seu pedido foi para ele não ir a julgamento, ele deixa de ir a julgamento. Se for de desclassificação, o processo é remetido para o juízo comum. Se for de decote de qualificadoras, os desembargadores irão retirar essas qualificadoras e o réu ele pode ir a julgamento pelo crime de homicídio simples. Então veja, essa é a primeira fase do tribunal do júri. São bastantes atos, é comum que seja um pouco complexo de acompanhar, mas estou aqui tentando falar de forma mais clara e didática possível para que vocês consigam me acompanhar, perfeito? Fim da primeira fase. E agora, vamos para a segunda fase do tribunal do júri, debate em plenário. E agora, doutor, passou a primeira fase, agora a gente vai para aquele procedimento onde tem os jurados, aquela coisa meio hollywoodiana, né, que a gente costuma ver nos filmes. Sim, agora é este momento, então vamos entender aqui como que se dá de fato o debate em plenário. Então, retomando aqui o ponto inicial. A primeira fase a gente já conversou e no final, para a gente prosseguir, a gente vai aqui supor que o réu ele foi pronunciado. Então o juiz marcou data para o plenário do tribunal do júri. E agora? Primeiro ponto, o juiz, quando ele marca o debate em plenário, ele vai abrir prazo. Veja, você vai ter a possibilidade de juntar as testemunhas de plenário, certo? Primeiro você arrolou as testemunhas no primeiro procedimento, na primeira fase. Agora você pode arrolar testemunhas para o debate, os debates orais em plenário do tribunal do júri. Então, inicialmente, é muito importante a gente saber disso. Segunda coisa, documentos, provas, juntar, apresentar alguma coisa nova no procedimento da segunda fase. Eu posso? Pode. Certo? Você tem que apresentar com 3 dias úteis de antecedência para não pegar a outra parte de surpresa. Então, você pode apresentar documentos novos. Perfeito? Então, vamos lá. Chegamos no dia dos debates orais. Então, tá lá os jurados, o salão do júri está cheio. E agora, como que a gente vai fazer? Primeiro ponto, a gente precisa sortear os jurados. Então, não são, melhor dizendo, previamente escolhidos, porque a gente vai fazendo o procedimento ali na hora. Então, primeira questão, a gente precisa de um quórum mínimo de jurados. A gente precisa de, no mínimo, 15 jurados para a gente iniciar o sorteio. Temos 15 jurados? Vamos a sorteio.
Desses 15, quantos serão escolhidos para compor o conselho de sentença? Apenas 7 jurados. Doutor, eu posso recusar jurado? Tem aquele ali que não foi com a minha cara de início. Como é que a gente vai fazer nessa situação? Veja, nós podemos utilizar 3 recusas imotivadas. Então a gente pode simplesmente falar assim: eu não quero essa testemunha e não precisa explicar o motivo, certo? Então a gente tem 3 recusas imotivadas e recusas motivadas a gente pode fazer quantas nós quisermos, perfeito? Então se houver alguma coisa ali que o jurado fez, que a gente observa que viola alguma questão atinente ao julgamento, a gente pode recusar esse jurado tranquilamente. Então, só recapitulando aqui a questão dos jurados. No mínimo 15 jurados para a gente começar a fazer o sorteio. A partir do momento que temos 15, a gente vai escolher 7 desses jurados. Quantas recusas, sem precisar justificar, nós podemos fazer? 3 recusas, perfeito? Recusas motivadas, que eu tenho motivo para recusar, eu posso fazer quantas eu quiser. Basta a gente apontar ali qual que é o motivo justificável e o juiz acolhe ou não. Então, primeiro ponto, escolhemos os 7 jurados. Então, o conselho de sentença formado, ok? Tudo certo. Agora vamos iniciar o julgamento. Primeiro ponto, a gente vai ouvir a vítima se ela ainda estiver, obviamente, viva, em condições de participar, e logo em seguida a gente vai começar aquele trâmite. Houve testemunha da acusação, houve testemunha da defesa, esclarece algum ponto com perito, a gente pode indicar assistente técnico em plenário e, por último, novamente, interrogatório do réu. O réu, no interrogatório, ele é obrigado a responder juiz, promotor? Não. Ele pode escolher responder somente o seu advogado ou ele pode escolher, dependendo da tática utilizada, ele pode responder só o juiz ou ele pode responder só o promotor, mas normalmente o que nós recomendamos é que sejam respondidas somente as perguntas do advogado, porque normalmente o Ministério Público ele está ali para quê? Acusar. Então ele vai usar de alguns subterfúgios que são do jogo, é da regra do jogo, não é deslealdade, mas ele vai utilizar a sua retórica, ele vai utilizar a sua oratória para tentar extrair aquilo que é benéfico para que ele consiga condenar a pessoa. Então, normalmente a gente prefere que o réu ele responda somente as perguntas da defesa, perfeito? Então, findo todo esse procedimento, agora a gente vai para a parte mais importante, talvez uma das mais importantes, que são os debates orais. Então, agora a gente vai escutar o promotor, sustentar a acusação e logo em seguida a gente vai ouvir a defesa fazer também as suas manifestações, tentando fazer com que os 7 jurados acolham a sua ou as suas teses defensivas. Então vamos explicar agora como que funcionam os debates orais. Quanto tempo cada um vai falar? O promotor vai falar primeiro, a defesa fala primeiro nos debates orais, como que funciona? Veja, sempre a gente vai iniciar pelaquela parte que acusa e de maneira mais benéfica o réu sempre fica para poder fazer suas explanações por último, nesse caso a defesa representando o réu. Por que isso? Porque o réu ele tem o direito de saber tudo aquilo que recai sobre si e depois se defender de tudo. Então vamos lá. Primeiro fala o promotor de justiça. Ele vai fazer a sua sustentação durante 1h30. Logo em seguida, a defesa vem por mais 1h30. Se o promotor sentir necessidade, ele pode utilizar da réplica e falar por mais 1 hora. Se ele utilizar, somente quando ele utiliza, a defesa pode utilizar a tréplica, falando também por mais 1 hora. Então, a gente só tem réplica e tréplica quando o promotor decide utilizar de sua réplica, perfeito? Então, o que a defesa precisa atentar?
Se o promotor ele for mais esperto, ele vai sustentar ali primeiro por 1h30. A defesa vem e sustenta por 1h30, mas não consegue deixar tudo aquilo que ela queria expor, não consegue transparecer para os jurados. Se o promotor ele já observar isso, ele vai falar o quê? Não vou utilizar da réplica porque o ambiente está mais favorável a mim. Por isso que é importante a defesa esclarecer muito bem nessas primeiras 1h30, porque tudo depende do promotor para saber se a defesa ela vai ter mais 1 hora depois. Perfeito? Então, muita atenção quanto a isso. Mas, quando os debates orais se iniciam, é dessa maneira: 1h30 para cada. Se o promotor quiser, mais 1 hora e depois a defesa mais 1 hora. Finalizamos os debates orais. Qual parte vem agora? Agora, pessoal, é o que a gente chama de sala secreta, que é o quê? Finalizados os debates orais, nós vamos para a quesitação. O que significa quesitação? É o momento onde o juiz ele vai formular as perguntas para que os jurados respondam, para ao final a gente saber qual tese foi acolhida, se foram as teses da acusação ou se foram as teses da defesa. E quais perguntas são essas? As perguntas elas são meio que padronizadas. Então, vai iniciar, por exemplo, no dia tal, em horário tal, fulano de tal desferiu tiros que ceifaram a vida, que retiraram a vida de fulano e ciclano de tal, dessa forma. Aí o jurado vai poder responder sim ou não. Pode ter quesitos da qualificadora. Fulano de tal, ao retirar a vida de ciclano, né, se utilizou de recursos que dificultou a defesa da vítima, sim ou não. Então esses são os quesitos, é uma série de quesitos para a gente entender se a pessoa vai ser absolvida ou não. Aí depois que são realizados, né, que são redigidos esses quesitos, a gente na sala secreta, os jurados, eles vão escolher, vão votar da forma que eles, né, ficaram convencidos, e ao final da votação, o juiz ele vai ler o resultado, né, do julgamento. Então, quais resultados a gente pode ter? Nós podemos ter a condenação, se os jurados entenderem que o réu é culpado. A gente pode ter a absolvição, né, se entender dessa forma. A gente pode ter a desclassificação, né, que é quando os jurados entendem que o delito ele é um delito diverso daquele que foi posto a julgamento, e se for desclassificado para um delito que não é de competência do júri, aí o juiz tem que remeter o procedimento para o juiz competente. A gente pode ter o acolhimento somente da retirada de qualificadoras, porque normalmente se a gente trabalha com réu confesso, então o que a gente vai fazer em plenário? A gente vai tentar tirar ali qualificadoras e tentar uma pena menor. Então eles podem escolher somente pelo decote das qualificadoras, perfeito? Então esses são os resultados possíveis após a quesitação e o voto dos jurados. Só isso? Finalizou todo o procedimento? De maneira geral, os principais pontos são esses. O que eu quero aqui apontar para vocês ainda no que diz respeito ao julgamento em plenário, aos debates orais. Muita atenção com o que o promotor de justiça ele vai falar, porque ele não pode, durante o julgamento, fazer referência a algumas questões que podem causar a nulidade do julgamento e esse julgamento ter que ser refeito. Como que? Ele não pode falar, por exemplo, se o réu estiver usando algemas, ele não pode citar para os jurados: olha, ele está usando algema, ele é um ser de periculosidade, teve que ser contido. Então ele não pode fazer referência ao uso de algemas, e ele também não pode fazer referência ao uso dos termos da pronúncia, do que o juiz falou na pronúncia ou da própria pronúncia em si. Por quê? Porque se ele chega falando: o réu ele tem tanta culpa que o juiz, ao proferir a sentença de pronúncia, utilizou esses termos. Olha, ele tem culpa porque somente dele estar aqui teve que ter indícios de autoria e materialidade constatados na pronúncia. Então ele não pode fazer esse tipo de acusação, ele não pode fazer essas explanações, perfeito? Então, meus amigos,
de modo geral, é isso. Recapitulando aqui, eu sei que o vídeo vai ficar longo, mas é importante. Recapitulando aqui do início até agora. Primeiro, a gente tem um crime doloso contra a vida. Depois, a gente tem uma denúncia. O juiz cita o réu para integrar o processo e apresenta a resposta à acusação. Audiência de instrução e julgamento marcada e realizada. O juiz vai decidir se pronuncia ou impronuncia. Se pronunciado, a gente vai para debates em plenário. A defesa pode juntar documentos novos, arrolar testemunha de plenário. Depois a gente vai fazer o sorteio dos jurados. Depois a gente vai começar ouvindo vítima, testemunhas, peritos. Por último, a gente ouve o réu, certo? Finalizou, vamos aos debates orais. Promotor de justiça fala primeiro 1h30. Defesa logo em seguida 1h30. Se o promotor quiser usar a réplica, mais 1 hora. Se a defesa for utilizada a tréplica, mais 1 hora. Perfeito? Ao final, quesitos para saber se o réu é culpado ou inocente, se desclassifica ou se decota alguma qualificadora. Após votação dos jurados a esses quesitos anteriores. Depois o juiz lê a sentença para explicar aquilo que o júri escolheu. Perfeito? É isto. Doutor, no final de tudo o réu foi condenado. O que eu faço? Recurso de apelação. E se for absolvido, o promotor decide ou não se vale a pena apelar. Beleza? Então, de um modo geral, é isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Podem mandar nos comentários também, que a gente sempre responde. Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem as notificações e até um próximo conteúdo.